Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Literatura Fora da Escola, no quadro Diálogos. E hoje um convidado muito especial, Sérgio Souza, a voz, um professor do mais alto gabarito aqui para conversar com a gente sobre Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade. Tudo bem, Sérgio? Uma beleza, tudo bem, maravilha. Amar o perdido deixa confundido o coração. Mas as coisas findas, né? Muito mais do que lindas, estas. Ah. Estas, meu caro Lucas Limberti, ficam. Estas ficarão. E o grande Drummond de Andrade soube realmente trabalhar esta ideia do ficar, né? Esta ideia de fazer poesia e a poesia permanecer. É isso aí. Então vamos começar o nosso papo. Roda a vinheta! Esse é o Sérgio Souza, nosso ilustre convidado aqui. Ele que, não sei se vocês conhecem, né? Quem já foi aluno dele é africano, né? Nasceu em Dakar, olha só, Senegalês. senegalês, autor do livro Diálogos, que eu tenho aqui o meu exemplar autografado, que todo mundo precisa conhecer, né? O livro que ele escreveu lá com o Gui Rodrigues, que é muito gostoso e que tem tudo a ver. Claro que inspirou esse quadro aqui do canal Literatura Fora da Escola, o quadro Diálogos. Então, um diálogo muito especial hoje com Sérgio Souza. E vamos falar de Carlos Drummond de Andrade, que, sem dúvida, para nós que somos professores de literatura, é o autor que é o maior autor do século XX, é aquele que nos colpe, né? Aquele que nos toca. Como é que é para você, Sérgio? Drummond é, sem sombra de dúvida, um dos maiores nomes do século XX. E, olha, não erraria se dissesse no mundo, porque Drummond realmente é uma figura que olhou para a vida a partir de Minas Gerais, né? Por grande coincidência, esses escritores mineiros têm uma visão muito interessante da vida, seja Drummond, seja o grande Guimarães Rosa, né? O João Guimarães Rosa, o homem de Cordisburgo, né? Exatamente, e outros mineiros, né? Como Pedro Nava, né? Como outros grandes mineiros que têm uma visão da vida bastante interessante. E Drummond, principalmente Drummond de Andrade, no contexto da sua poesia, traz exatamente essa visão mineira, né? Esse jeito mineiro, né? Esse jeito introspectivo mineiro. Agora, é interessante ver esse Drummond de Andrade nessa trajetória até 51, principalmente até 51, quando ele lança o grande Claro Enigma. Eu costumo dizer, meu caro Limberti, que Drummond morreu de amor, né? Em 17 de agosto, né, de 87, ele morre de amor. Amor pela filha, amor pelo tudo que ele já tinha feito, amor por um Brasil que ele não conseguiu fazer, que ele não conseguiu mensurar. Ele, então, evidentemente, morre de amor, né? E de O coração tristeza dele também, né? Pouco tempo sim, depois da morte sim. trágica da filha que teve câncer, né? 12 dias, 12 dias, né? 12 dias após a morte, ele morre de falência do coração, né? Mas essa tristeza eu reverto num grande amor que ele tinha pelas letras, pela poesia, né? Por essa maravilha chamada Claro Enigma, né? No E ano que tudo que ele ele foi homenageado pela Escola de Samba da samba, Mangueira, Mangueira, que fez um samba né? especial Samba, para Carlos Drummond de Andrade e ganhou o carnaval, inclusive, ganhou o em carnaval, né? 87. Quer dizer, ele chegou lá e deve ter chegado lá com todas as lauras, né, de um grande compositor, inclusive, né, por ter sido homenageado no ano em que ele se foi. Para Drummond de Andrade, sem sombra de dúvida, a grande figura no contexto da literatura, desde 1930 e até antes, né, quando ele era criança ainda, desde 1930, quando ele lança alguma poesia, né, e ele consegue lançar 500 livros de alguma poesia, financiando, né? Agora, pior é o sentimento do mundo, que ele lança exatamente 150 livros, 150 exemplares, né? É uma tiragem menor que a nossa, né? Ele viu que
É aquela história. Primeiro livro, você precisa se formar como um grande escritor, né? E Exato, a gente parte da empolgação, né? Eu também, meu primeiro livro eu lancei 1000 cópias, né? Tudo bem que eu vendi as 1000, hein? Mas que maravilha, que maravilha, maravilha. o próximo livro eu fiz 750 e o terceiro livro eu fiz 500. Então, quer dizer, claro que para a época isso é diferente, né? Para a São época do coisas Drummond diferentes. são perspectivas diferentes. Mas no Alguma Poesia, ele inclusive cria uma editora própria, né? O Pindorama lá. Sim, sim, Pindorama. Sim, sim. É legal, inclusive o título, né? O nome, Pindorama. Pindorama é um negócio. Eu adoraria ser um pindoranês, né? Ah, com Né? certeza. Mas não um brasileiro, né? Mas um pindoranês. Ou então que a nossa bandeira fosse diferente, né? Eu tô lembrando Sim, aqui de quê? De que você acha que eu tô falando? acho que você está falando do Libertas das Caceratame? De um pouco depois, quer dizer, eu tô falando de ou ser de Pindorama Ah, o Oswald de Andrade, o ou grande Oswald de pau-brasil, né? Andrade. É o Mudar pau-brasil. o Ordem e Progresso, já que tiraram o amor do Ordem, Progresso e Amor, que pelo menos seja pau-brasil, né? Movimento aí lançado pelo Oswald de Andrade, pensando um pouco nessa questão do Brasil. Agora, Exatamente. você tocou num ponto interessante, né? O Drummond ele nasceu em 1902 e morreu em Sim, 1987. Ele foi um homem que viveu plenamente esse século tão problemático e fragmentário que foi o século XX, né? De tantas crises, guerras mundiais, ditaduras, né? E ele conseguiu passar por tudo isso e a sua vida, a sua biografia, no caso desse poeta especificamente, ela faz muito sentido para a gente entender o conjunto das suas obras. Eu ia citar um sim. pouquinho mais para frente no nosso papo, mas como você já abriu a tua fala mencionando a importância de Minas Gerais, eu queria indicar para os nossos alunos, para quem está assistindo o nosso vídeo, a última grande crítica que nós temos que vai mencionar a ideia da máquina do mundo a partir de Minas Gerais, que é esse livro aqui muito bacana, gente, chamado Maquinação do Mundo, tá? Perfeito. Drummond e a Mineração, do José Miguel Wisnik, professor da É, Universidade de São Paulo. Wisnik. Essa relação que você fez da importância desse mineiro, que a gente costuma dizer, né, o mineiro que é minério, né? É, Existe uma pedra no meio do caminho, essa pedra caminho, parece que vai ter uma pedra no meio do caminho, né? Ela vai se perpetuar na alma desse sujeito que se torna um pouco pedra, né? Então, sim, para quem quiser entender um pouquinho todas as milhares de leituras que já foram feitas sobre o último poema do Claro Enigma, que é A Máquina do Mundo, do eu acho mundo. que aqui tem alguma versão, algumas reflexões bem significativas voltadas para essa dureza do mineiro minério, né, do Drummond maquinado aí por esse momento em que ele chega em 1951. Daqui a pouco a gente lê alguns trechinhos. Mas, enfim, pensando no Claro Enigma, né? É, Sérgio, como é que a gente pode explicar essa chegada dele em 1951, essa transformação existencialista, filosófica de um sujeito, né, que tinha outros percursos mais fragmentários, mais sociais, políticos, enfim. eu vejo isso, Bimberti, como uma maneira interessante de evolução do grande Drummond de Andrade. Né? De 1930, quando ele lança, em 1930, inclusive lá em alguma poesia está o famoso, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Jamais esquecerei dessas imagens e minhas retinas estão fatigadas, que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e a pedra continua no meio do caminho, porque ela cresce com a gente. Né? Mas é muito interessante que cidadezinha qualquer, ele tinha dentro dele uma vontade de mudança. Né? Ele queria esta mudança, essa juventude que ele trazia, né? Lá por volta dos seus 25, 28 anos, ele trazia exatamente esta carga emocional de mudança que a juventude carrega. Acompanhando a cronologia de Drummond de Andrade, a gente pode começar a observar, né? A gente observa e quando ele já está ali por próximo de 1934, em Brejo das Almas, a coisa já está meio diferenciada. Ele já não sente com tanto vigor que ele consiga
que a sua voz consiga reverberar e exatamente encontrar eco dentro desse contexto. Ou seja, como em Machado, os nomes de personagens são muito interessantes são os títulos que Drummond coloca nas suas obras, né? Alguma poesia significa, estou chegando, entendeu? Eu estou trazendo aqui para você algumas poesias, tá bom? Agora, Brejo das Almas, ele já sente que a alma está indo para o brejo. Entendeu? Ou seja, que aquilo está faltando um input ali para que aquilo avance. Sentimento do mundo, pronto, né? Em E ele Sentimento do encontra a Mundo, motivação, né? Que é essa motivação exatamente. do engajamento político, né? Isso. Em Sentimento do Mundo, meus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. E a mão de uma criança pesa? Sempre me perguntam isso, né? Mas, professor, a mão de uma criança não pesa. Pesa tanto que você está aqui na minha frente, entendeu? Pesa tanto que você está aqui na minha frente. Eu estou suportando o mundo para você estar sentado aqui na minha frente. Né? Tenho apenas duas Assim como mãos seu. e todo o sentimento do mundo, né? Todo um sentimento do mundo. Né? Se nós não tivéssemos, nós professores, e ele como grande poeta, não tivesse um sentimento pelo mundo, evidentemente não estaríamos aqui agora nesse bate-papo, não estaríamos aqui falando de um homem sensacional, quanto poeta, né? Quanto pessoa, me parecia uma pessoa meio chatinha, mas enquanto poeta é uma figura excepcional. É que, Né? na A verdade, figura... ele era tímido, né? Aquela história Sim, sim. do poeta Ghost, né? Quando nasci, um anjo torto, destes que vivem nas sombras, e se vai, Carlos, ser Ghost na vida. Vai Ele tinha ser uma Ghost na vida, timidez, vai o ser mineiro, tem Ghost na até vida. um documentário interessante que ele vai morar no Rio de Janeiro, né? Quando ele Sim. recebe o cargo para ir para o Ministério da Educação. Hoje, o atual Gustavo O Gabinete. Capanema, né? Que foi amigo dele de infância, ele vai Isso. trabalhar Estudaram juntos. estudaram juntos em Itabira, né? Mas eu acho que Exatamente. quando ele vai para o Rio de Janeiro, tem até um Sagrado Coração. documentário que mostra que ele andava na rua e todo mundo tirava sarro, porque ele andava com os braços juntos ao corpo, que ele era muito tímido e tal. E um dia ele passou em frente a um botequim, tiraram um sarro do mineiro tímido ali, né, do jacu e tal. Ele pegou e falou assim: tomei coragem, olhei para eles e mandei uma banana, como se fosse o grande ápice da ação. O grande. Agora, o curioso é que esse sujeito tímido, gauche, né, em si mesmado ali, com as palavras é um tanque de guerra, né, uma explosão aí, né? Tanque. Um tanque de guerra, né, com um potencial de um míssil impressionante. E isso, né, nessa trajetória, até 51, quando a gente passa por 45 e ele lança exatamente a Rosa do Povo, né, tá? Uma simbologia perfeita. Né? Pô, tudo destroçado, os campos destroçados, eu só tenho uma rosa para oferecer, né? Para o povo sofrido. E daí a flor e a náusea, né? Exatamente, nasce no asfalto esta flor. Feia, mas é uma flor. Bondes e carros passem distante, porque aqui tem uma flor. Ou seja, a vida renasce, né? Ele ainda busca força para essa vida renascer, né? E uma grande metáfora da revolução também, né, do ponto de vista político. Nesse Sim. mundo dividido entre esquerda e direita, ele assume uma posição, inclusive vai se filiar ao Partido Comunista do Brasil e associa a sua ideologia nessa metáfora da rosa, que tradicionalmente é uma metáfora mais ligada ao sentimento amoroso. Ele transforma a rosa aí como a revolução, é feia, rompe o asfalto, o nojo, o ódio, enfim, ele está de alguma forma falando Isso. dessas problemáticas que estão aí em Nesse voga sentido. no mundo, no Brasil, enfim. Drummond, talvez hoje, se fosse vivo, não romperia com o modernismo, né? Como ele fez em 51, em Claro Enigma, porque tudo isso que nós estamos vendo é muito claro. Né? Como ele já viu em 45, como ele viu em 51, e aí chega, cansei, eu vou romper com tudo. E tudo isso, todas essas mudanças, todo esse eu diante do mundo, todo esse mundo diante de mim, tudo é muito claro para você resolver. Agora, como é que você resolve? Eis o enigma. Tá? É. Então, é um Agora, claro só uma enigma. consideração que eu acho que assim tem essa visão que ele abandona o modernismo muito em função da utilização da forma dos sonetos e tal, mas eu tenho para mim, Sérgio, talvez a gente até repense isso, porque eu acho que esse livro é muito moderno, no fim das contas, né? Ele tem Sim,
uma dimensão pessimista no que diz respeito a uma resposta existencialista. de mundo, que algumas pessoas costumam afastar o Claro Enigma do social. Eu nunca afastei do social e do político. Ao contrário, eu acho o Claro Enigma completamente social e político. Só que o viés que ele vai escolher ali é o viés da reflexão existencialista, filosófica, portanto negativista, e esse olhar negativista, Exatamente. ele tem essa pedra que vai aparecer no Drummond, aparece também no João Cabral, né, João Cabral de Melo Neto, que é uma figura estudada na terceira geração modernista, que enquadra-se esse livro de 51, sabendo que a segunda geração já terminou em 45, que é o lugar de estudo do Drummond. Então, até esse jogo do Drummond estar publicando um livro tão moderno quanto, mas com esse enviesamento de recuperação formal, tem um pouco a ver com o que foi o modernismo da terceira geração, porque se você pegar um João Cabral de Melo Neto, ele tem uma preocupação com a forma grandíssima. Se você lê o Morte e Vida Severina, O Cão Sem Plumas, entre tantos outros livros que ele escreve, você vai ver que tem ali a questão da forma colocada, a metrificação. E o Drummond, se você pensa, por exemplo, no poema Oficina Irritada, como você mesmo disse sobre os títulos, né? Os títulos dizem muito. A oficina é um diálogo direto com o parnasianismo, né? No que diz respeito a uma estrutura técnica de um texto que é em forma de soneto, mas a progressão semântica que ele coloca é baixa. Se o soneto tradicionalmente trabalha com uma elevação formal e uma elevação temática, a oficina irritada é a forma da oficina, portanto, dessa recuperação parnasiana clássica, mas um tema baixo, um tema res do chão, um tema moderno por excelência, né? É o cão mijando no caos. Imagina se um sonetista parnasiano, Olavo Bilac, Parnasiano ia falar isso. Né, o Alberto de Oliveira ia, enfim, escrever o cão mijando no caos. Um cão, né? mijando no caos, quer dizer, é uma visão bastante moderna, né? É. Eu, quando discuto sobre o assunto, converso sobre o assunto, eu sempre digo que o Drummond talvez tenha aí rompido com a visão moderna. Não, quando se fala em rompimento, não é que ele acabou com o modernismo. Ele busca, talvez, elementos, né, lá atrás para poder se municiar para continuar no seu combate, para continuar na sua luta, para continuar na sua briga. Entendeu? E aí ele renova essa visão parnasiana. Né? Você citou João Cabral de Melo Neto, e João Cabral usa até redondilha. Né? E a questão formal de Cabral, que não fica tão distante da de Drummond também, né? Que se você pega a Morte e Vida Severina, né? O meu nome é Severino e não tem outro de pia, deve então de me chamar Severino de Maria. É como a caminhada dele, né? Se você começar a observar a estrutura, a preocupação formal, né? Mas o tema moderno. Sim, a questão regionalista, a questão do pobre. Sim, né? Essa acho que é legal o pessoal que está estudando sempre levar em consideração que a terceira geração modernista, a partir de 45, resolveu então, inclusive chamada por alguns de neoparnasiana, resolveu então ter essa preocupação formal, mas sem perder o lastro de modernidade vinculado ao tema. Então, se você pegar o Severino, se você pegar o Cão Mijando no Caos, entre outras questões que vão aparecer tanto em Claro Enigma quanto no próprio Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa escreve prosa, mas é uma prosa poética, completamente preocupada com um ritmo, uma expressividade, um lirismo, metáforas, figuras de linguagem que vão aparecer ali, que são oriundas desse momento que a terceira geração deflagrou, né? Exatamente. O Guimarães, sensacional, Guimarães, né? Principalmente nesse livro aí, Campo Geral, né? Claro que o grande romance dele é Grande Sertão, Veredas, mas você tem aí nesse que eu chamo de um grande conto, né? Que é exatamente uma novela, né? É uma novela, né?
o campo geral, né? O grande campo geral, onde tem uma expressão muito interessante do menino, né? Falar nessas mineirices, né? É exatamente do menino Miguelin, né? Miguelin. Quando é colocado o óculos nele, né? E ele diz: o dito tinha razão, o céu é azul e a folha é verde. Ora, e você vai dizer assim, mas isso é o óbvio, que o céu é azul e a folha é verde. E eu pergunto, quem é que consegue encontrar o óbvio? Ver o óbvio com tanta obviedade que deve existir. O óbvio é mais difícil de você encontrar. É isso que o Drummond mostra, por exemplo, em Sonetilho, né? Naquele famoso sonetilho, onde nasci, morri. Onde morri, existo. Hã? Ou seja, é isso que ele fala em Claro Enigma. É tão claro, onde eu nasci, morri. Onde eu morri, existo. Isso é claro. Agora, resolva esse problema do existir, né? Da existencialidade. Né? E quando ele fala dessa volta, por exemplo, a máquina do mundo, né? Quando ele fala no cão e o lobo, por exemplo, né? Essa caracterização que ele, por exemplo, de voltar a um tema camoniano, vamos assim dizer. Né? Pois Camões também já estava com um problema sério, isso em 1500 e lá vai pedrada, né? Como eu costumo dizer, 1500 e Kevork. Né? Então, note bem exatamente essa caracterização de falar do existencialismo, né? Porque o próprio Camões já falava na angústia existencial, ou seja, ele também trata dessa visão existencialista, ele também trata dessa com visão moderna, com característica talvez um pouco estética, parnasiana, vamos assim dizer, mas tão moderno, que hoje, por exemplo, se nós tivéssemos, se ele estivesse vivo hoje, escrevesse isso hoje, caberia perfeitamente no contexto nacional, mundial, inclusive. Achei legal você citar o Camões, porque o Camões é uma referência nesse livro, né? Inclusive o título da sexta parte e também do último e mais importante poema, talvez um dos poemas mais importantes do século XX, que é A Máquina do Mundo, é uma A Máquina intertextualidade do Mundo. direta com a fala da Vênus no episódio Ilha dos Amores do livro Os Sim, Lusíadas, de Ilha dos Amores, 1572, do Luís Vaz de Camões, né? Então, é interessante pensar que lá no Camões ele está contando a história gloriosa do seu povo, mas no último episódio ele coloca na boca da deusa do amor ali, contando para Vênus, num episódio de exato, simbologia de virilidade, erótico, um olhar para as verdade. luzes de Portugal e dizendo, olha, cuidado com a ambição dos seus reis, ela pode levá-los à derrocada, essa é a máquina do mundo. E o Drummond traz justamente essa máquina do mundo para revelar um espaço metafísico da existência que ele nega. Então eu penso que, pensando naquela cronologia que nós fizemos, né, ele começa, então, acho que alguma poesia, Brejo das Almas, tem um Drummond ali tentando se encontrar, né, o poema Quadrilha, no meio do caminho tinha uma pedra, esse jogo de Exato, uma quiasmos e tal. pedra. Depois, quando ele vem com o Exatamente. Sentimento do Mundo e a Rosa do Povo, acho que ele organiza um topos poético, né? um lugar de fala completamente político, social, ideológico, propondo a revolução. Tenho cá para mim, não sei se você vai concordar, que eu acho que o Drummond queria de fato que a revolução acontecesse e ela não aconteceu. Seus colegas da política, de alguma forma, carregavam aquilo que muitas pessoas que querem revolução chamam de paciência histórica, né? E me parece que o Drummond acaba, né, politicamente se afastando da própria esquerda e, claro, eu acho que ele nunca deixou de ser revolucionário, mas quando ele nega, ele sai do Partido Comunista e escreve o Claro Enigma, ele sai daquela perspectiva materialista, concreta, né? Tenho apenas duas mãos e todo o sentimento do mundo, carrega o mundo, né, os ombros carregam o mundo, aquela coisa, e mergulha numa reflexão de uma filosofia existencialista, mas que no fim das contas, bom, existencialismo é busca pelo sentido da vida, né? E aí quando ele passa, Exato. o livro tem 41 poemas. No último, né, no penúltimo poema, a vida se revela. A máquina do mundo se abre como se Do quisesse mundo. passar para ele o sentido da vida. E o que ele faz? Ele baixa a cabeça, como A que cabeça.
como que dizendo assim, olha, eu procurei o sentido da vida até agora e para mim eu cheguei a uma conclusão que o único sentido que a vida tem é que a vida não tem sentido nenhum, né? E não quer saber esse clarão hierárquico que vem do céu e que ele não quer saber mais do sentido da vida e logo o clarão se fecha e ele que estava ali palmilhando a estrada pedregosa de Minas segue com suas mãos pensas o seu caminho para o restante da sua produção. Né? Então, uma grande viagem tudo isso. Né? E não é um enigma? Sim. O próprio jogo de É um claro e de claro. enigma, né? É um Exatamente. clarão enigmático. Né? O claro, eu acho que Isso, se é claro... tá alinhado um pouco a essa... Porque, assim, voltando ao Camões, né? O Camões tinha lá no maneirismo, nas contradições do amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, esse jogo Exatamente. de opostos. O Drummond trabalha muito com esse jogo de claro e escuro como o lugar da razão e o lugar da Isso, obscuridade, que é o enigma. E acho que o claro enigma traz muito esse jogo de razão e esse lugar metafísico, não explicado, né? Que é muito louco. Exato. Esse clarão que todo mundo diz, não, como você mesmo disse agora há pouco, o clarão que vem do céu, tá, mas é um clarão que vem do céu que você não sabe o que é. Se você não sabe o que é um enigma. E o contrassenso da ideia, né? Se é claro, como é que pode ser um enigma? Essa história, o Wisnik, eu até separei aqui um trechinho para falar para vocês, que a história ela se abre ali com um sino rouco, né? Esse barulho desse sino rouco, que é uma menção direta à matriz do Rosário de Itabira, né? Esse som ele vai marcando, como o Wisnik diz, uma alteração qualitativa no tempo. Essa inusitada aparição da máquina do mundo se torna, num primeiro momento, menos a irrupção intempestiva de um objeto transcendente, de cunho estranhamente filosofante, que baixa de repente na estrada pedregosa de Minas, e mais a extensão de uma experiência cognitiva e afetiva que, embebida na atmosfera sonora e lentamente gradual do crepúsculo, dá de repente um salto quântico, e que consiste propriamente essa máquina, o poema, é claro, prima em não dizê-lo. Isso que é interessante. O que é a máquina do mundo? Se tem uma coisa que está colocada ali, é que o poema não diz. Mas seria uma aparição de ficção científica, à maneira de um OVNI? Um clarão? Né? Um engenho, uma emanação? Uma promessa de explicação totalizante, regressiva, pró-moderna, autoritária, mistificadora, uma espécie de limbo minimizado, invisível às leituras, mas é nela justamente que a cifra histórica e metafísica do poema se concentra. Há no poema uma inflexão histórica que contracena o questionamento metafísico ao entorno da mineração e a chegada da máquina mundializante em Itabira, que ele está fazendo uma referência à chegada da Vale do Rio Doce em 1942 em Itabira. Exato. Que é uma cidade que eu convido todo mundo para visitar. Eu tive na casa do Drummond Maravilha, e que ele cita aqui, e eu tive a oportunidade de ver, quem vai a Itabira sente isso, geograficamente havia uma marca na cidade que o Drummond conviveu durante toda a sua infância, sabe? Como você olhar para o Cristo no Rio de Janeiro, ele olhava para o Pico do Cauê. E o Pico do Cauê hoje, gigantesco, marca topográfica da região, parte cultural, geográfica, topográfica, não existe mais, ao contrário, existe um buraco ali que foi afundado ali pela Vale do Rio Doce, sem contar aquele poema que ele faz lá da Lira Itabirana, né? Que ele fala, sensacional, que ele meio que entre multinacionais quanto ais, né? Ele vai falando assim, o rio é doce, a vale amarga, ai, antes fosse mais leve a carga. Carga. Para corroborar aí com o Wisnik, tá aí, ó. E como eu palmilhasse vagamente uma estrada de Minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco. É como inicia exatamente a máquina do mundo, né? Como se esse sino rouco fosse marcando, né? Desse qualidade para esse tempo que parou para se abrir essa máquina, esse clarão, né? E que clarão é esse, né? Seria Deus? Seria o sentido da vida revelado? Pois é. Seria o enigma da existência?
E ele se Ah, nega. Ele falou: tá, eu não é, quero saber de enigmas, chega. Eu sou pedra, chega, né? eu sou razão. Eu sou de ferro, né? Eu sou de ferro. E Mas isso, ele fala isso lá em Confidência do Itabirano, que é o segundo essa do poema do Itabirana, Sentimento do Mundo de todo mundo. 1940, que ele fala, né? Nós somos 90% das almas de pedra. Deixa eu até ver se eu tenho esse livro. Ele disse, você falou de ferro, é O legal isso, quer ver? Sentimento do Mundo, segundo poema, ele diz assim: alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Vinha Itabira, Itabira. por isso sou triste e orgulhoso de ferro. 90% de O ferro nas Confidência de calçadas, Itabirano, né? 80% de ferro nas almas. Então, tem ferro na alma do Exatamente. Itabirano. Sentimento do mundo aí, gente. E que virou um buraco, né? Com a Sim. Vale do Rio Doce. Né? Quer dizer, buscou-se, estava ali e virou um enigma. Né? Um buraco que virou um grande enigma, a grande cidade de Itabira. Confidência de Itabirano, um dos mais lindos de Drummond de Andrade. Né? Bom, para quem está estudando para o vestibular, é importante saber que o Claro Enigma também está dividido em 6 partes, né? Você tem Entre o Lobo e o Cão, Sim, uma sim. espécie de reflexão também contradicente em relação Isso. a animais da mesma, que são assim, da mesma família, digamos assim, mas que são diferentes. Isso é uma reflexão Lobos caninos. significativa. Grupos felizes. O Notícias Amorosas, a questão do amor aqui ainda está tratada de maneira irônica, né, meio Sim, sim, problemática. sim. Amor que vai aparecer na poesia do Drummond mais à frente e ainda tem uma visão muito pessimista. O Menino e os Homens, a terceira parte, onde ele vai fazer uma referência a alguns outros poetas, como é o caso do Quintana e tal. No 4, o Selo de Minas, ele sempre vai trazer Minas Gerais, né? É fundamental, e sobretudo a imagem do pai, né? O pai como uma memória represada, né? A ruga do pai ainda presente, mesmo depois Pesada. da sua morte, ele ainda cheio de problemas e tal. Lábios Cerrados, pô, a metáfora da morte, né? E a Máquina do Mundo aí fechando com o Relógio do Rosário e a homônimo A Máquina do Mundo, só para organizar então as 6 partes aí para quem está estudando. Exatamente entre e no mínimo os homens, em que está lá um famoso Quintanas Bar, né? E que é uma espécie de revelação, e eu acho muito interessante o início do poema, né? Quando você abre a porta do bar, né? Ele fala Num mais ou bar menos assim, fechado, né? Num bar num fechado há bar, muitos anos, uma coisa assim, né? num bar fechado há muitos anos, e cujas portas de aço bruscamente se descerram, encontro quem eu nunca vi ou nunca vira, o poeta Mário Quintana. Você sabe o que é encontrar Mário Quintana depois de abrir exatamente a porta de um bar que nunca foi aberto e eu encontrar alguém que eu nunca encontrei, né? Reconhecer um Quintana que ele nunca viu, né? Ou seja, revela-se um enigma. Não, tudo fica muito claro, mas o enigma continua, né? Porque o Quintanas, eu acho que é todo esse contexto, né? Que você abre e está lá dentro. Está lá um Brasil, está lá uma revolução que ele queria, está lá uma mudança que ele queria, está lá uma sociedade mais plausível que ele queria, não esta coisa que nós conhecemos, né? Então, exatamente, ele queria esta mudança. E ele encontra lá o Quintana e como é que você resolve? É muito claro tudo isso. Ao mesmo tempo enigmático, me lembro de ter uma imagem no final, deixa eu até procurar, Isso, de voar numa vassoura de uma bruxa, né? Ele fala: isso. as amadas do poeta lá embaixo, na curva do rio, ordenam-se lenta pavana, uma una, gotas ácidas desaparecem no poema. Cadê a parte? Ele cita Rimbaud, Blake, a Gruta Camoniana, Sim, isso, grande Camões. uma teia se tecendo e sem trabalho de aranha. Fala de amigos que envelheceram, que sumiram na semente de avelã. Olha, sumir na semente de avelã é a morte, né? Uma metáfora bonita, né? A Na criação mesa de um poética. bar abolido, enquanto debruça sobre o mármore, silenciosamente viaja o poeta Mário Quintana.
É outro poeta que eu sou apaixonado também. Eu só queria Mário até Quintanas. pensar nisso, eu estava pensando aqui, que você estava falando do Enigma, né? O Enigma, como Deus, para um cara como ele, que era, enfim, cético, Agnóstico. ateu, se reivindicava ateu, né? É. Ele tem um poema que ele se depara, que está no Selo de Minas, no conjuntinho, né? Na Sim, sim. suíte de Vila Rica, que ele para Isso. de frente da igreja de São Francisco e Disclay. simplesmente conversa com Deus. Aí você fala, pô, mas você não é ateu, cara? Você não é ateu? O que está Mas acontecendo? Ele fala, esse, né? Senhor, não mereço isso. Não creio em vós para vos amar. Trouxeste-me a São Francisco e me fazeis escravo. Ué, se você usa esse vocativo Senhor e você é ateu, o que está acontecendo? É aquele momento em que o avião está caindo, que o ateu reza para não cair, ou é esse sujeito que se encantou com aquela arte do Aleijadinho, claro, né? Com aquele frontispício, depois com aquela nave rósea, que é o teto da igreja de São Francisco, linda, pintado linda, linda. pelo mestre Ataíde, né? Enfim, o que é isso, né? Que Olha, enigma é esse? pois é, eu diria uma coisa interessante aí, né? Que o grande religioso, realmente, né? Não é o cara que bate no peito, não é o cara que fica gritando aleluia ou distribuindo panfletinhos, né? Porque talvez essa figura, Deus, não seja panfletária ou para ser panfletado, né? O Uhum. grande religioso, na concepção, inclusive baseando-se no grande Drummond de Andrade, é exatamente o ateu, graças a Deus. Olha, sem querer eu abri o livro Diálogos e está aqui, troquei de mal com Deus. É, Não saberia então, dizer quem escreveu isso, quem do alto de sua revolta espancou a gramática ou violentou a palavra, não saberia dizer o porquê também, mas saberia dizer que por onde ando não consigo ir sem ela e que anda alvitada por muitos dos seus gigolôs, entre pastores e ovelhas, entre políticos e eleitores, entre alunos e professores, entre analistas e pacientes, entre o infinito e a finitude. Anda no reino a palavra sofrida e muito mal emprega isso quando não é a empregada dos maus dizeres. Então, com diálogos de Sérgio Souza, eu já queria começar aqui a encerrar o nosso papo, tá tão gostoso, mas Sérgio, uma última a gente consideração. pode marcar um outro dia. Outros temas, quem sabe eu gostei que você colocou aí o campo geral do Guimarães Guimarães. Rosa. A gente podia fazer, tá na lista aí da FUVEST, né? Quem sabe a gente não faz um outro diálogos É, Guimarães Rosa agora, que tal? dialogando com Guimarães, né? Olha só. É, é muito interessante e essa maneira de colocar as coisas, né? Essa maneira de conversar muito mais, que é interessante, que é muito agradável, né? Para as pessoas que nos assistem ou para as pessoas que estão interessadas em prestar vestibular ou prestar concurso ou pura e simplesmente também um conhecimento literário que é muito importante, né? E essa Muito estrutura do importante. diálogo aqui é uma delícia, que a gente vai lembrando de coisa, puxando o livro aqui, Isso, puxando e de sim, lá. sim, Nós vamos puxando o livro, navegando puxando esse papo aqui de uma forma muito gostosa. isso, navegar no papo, né? Para encerrar, eu digo para você que Drummond é uma grande dúvida, uma grande pergunta, ele é um ponto de interrogação. Daí, um dos bonitos poemas que está lá em Claro Enigma, que é Pergunta em Forma de Cavalo Marinho. Né? Muito bem. Sensacional. Que metro serve para medir-nos? Que forma é nossa e que conteúdo? Contemos algo? Somos contidos? Dão-nos um nome? Estamos vivos? A que aspiramos? Que possuímos? Que relembramos? Onde jazemos? Nunca se finda, nem se criara. Mistério é o Sério, é o tempo tempo inigualável. inigualável. Limberti, um prazer imenso em ter dividido esta tela com você, ter dividido este maravilhoso Carlos Drummond de Andrade. Sérgio, quem Sem quiser te esquecer, seguir aí nas redes sociais, na rede social, estou lá no Instagram, Pegasus Sérgio 2014, no Facebook, Sérgio Souza. E também tem lá o Tumblr, né, onde eu publico muita coisa também no Tumblr, que é
Pegas o Sérgio também, ou Sérgio Souza, você pode seguir por aí. É isso Legal? aí, pessoal. Um Vamos seguir o abraço. professor Sérgio, nosso ilustre convidado aqui do Diálogos de hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal também, compartilhem com seus colegas, compartilhem com os bons, né? Valeu, Sérgio. Grande abraço, viu? Um abraço para você, até a próxima. Valeu!